Fala, meus queridos, tudo bem? Tudo tranquilo aí? Vamos lá para mais uma aulinha dos blocos, então. Bloco de exatas, segundo ano, aula 4. É uma aulinha só de exercícios agora. Então a ideia é dar uma revisada com vocês nesses conteúdos que a gente viu nas últimas aulas, que foram pesados, né? Eu sei disso, eu sei que vocês devem estar batalhando bastante para poder entender esse conteúdo. Mas, o que eu digo sempre, contem comigo, me procurem lá quando vocês precisarem, tá bom? E aí, galera, eu vou tentar não falar muito aqui, tá bom? Porque às vezes a aula gravada, assim, se o professor fica 2 horas falando, aí complica um pouquinho. Então, eu vou tentar fazer aquela aula mais enxutinha, assim, um pouquinho mais rápida. Mas qualquer coisa, se vocês cansarem, vocês calam a minha boca lá, dão um pause, tomam um cafezinho, uma aguinha e depois volta lá para a aula, tá bom? Então, pega lá a listinha de exercícios, exercício 3, vamos fazer juntos. Bem importante, faz um asterisco nesse exercício aqui, que faz muita diferença. Uma pequena esfera de massa 1,6 gramas é eletrizada retirando-se um número N de elétrons. Opa, para aí. Faz o seguinte para mim, sublinha retirando-se um número N de elétrons. O que acontece com um corpo que você retira elétrons? Um corpo que perde elétrons é um corpo que fica positivo. Tudo bem? Então você tirou elétrons, ele fica positivo. Dessa forma, quando a esfera é colocada em um campo elétrico uniforme de intensidade 1 vezes 10 a nona Newton por Coulomb, na direção vertical para cima, pessoal, olha só, ele está dizendo para mim que esse campo está na vertical para cima. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui uma linha, representando esse campo na vertical para cima. Campo elétrico a gente chama pela letra E. A esfera fica flutuando no ar em equilíbrio. Só coisa importante nesse enunciado, né? Então sublinha essa palavrinha equilíbrio. O que significa equilíbrio? Isso mesmo, força resultante igual a 0. Considerando a aceleração gravitacional igual a g, 10 metros por segundo ao quadrado, e que a carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19, pode-se afirmar que o número de elétrons retirados da esfera é... Então eu quero saber quantos elétrons eu retirei dessa esferinha aqui, tá bom? Pessoal, me ajudem aqui, me ajudem. Vem aqui comigo, Bom, primeiro de tudo, a informação mais importante está aqui, que a gente tirou elétrons desse corpo e ele ficou com excesso de prótons, então, portanto, é um corpo positivo. Segunda coisa, existe uma força puxando essa esferinha aqui para baixo. Essa força que está aqui para baixo, é a força peso, na vertical para baixo. Tem uma segunda força que age nessa esferinha. Por quê? Porque é uma esfera que está eletrizada e é uma esfera que está imersa também num campo elétrico. Lembrem das aulas anteriores. Carga positiva se movimenta a favor do campo. Então, se o campo está na vertical para cima, a força elétrica também está na vertical para cima. Está aqui a força elétrica. Está? Então, a força peso na vertical para baixo, a força elétrica na vertical para cima. Por quê? Porque a esfera é positiva e ela está imersa num campo elétrico que também está na vertical para cima. Então a força elétrica acompanha o campo quando a carga é positiva. Beleza? E aí vocês sublinharam a palavrinha equilíbrio, não sublinharam? Se está em equilíbrio, o que eu faço para resolver esse exercício? Eu pego a minha força elétrica e eu igualo ela com a força peso. Porque essas duas forças se anulam. Galera, fórmula da força elétrica. Campo vezes carga. Fórmula da força peso. Massa vezes gravidade. Beleza? Eu quero descobrir a carga daquela esfera. Então, para a gente descobrir a carga, vamos passar o campo dividindo. Então, a carga vai ser a massa vezes a gravidade dividido pelo campo. Tá bom? Veja, eu tenho todos os valores que eu preciso aqui, Eu tenho a massa que eu ganhei, tenho a gravidade e tenho o valor do campo. Só fazer continha. Então a minha carga vai ficar assim. Massa, 1,6 gramas. Pessoal, olha aqui, Alguma vez a gente usa essa massa em grama? Difícil, né? Então a gente precisa passar essa massa aqui para quilo. Passar a massa para quilo, basta dividir por 1000. Dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. Tá bom? Então, massa 1,6 gramas, que é 1,6 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Gravidade igual a 10. E aqui todo mundo dividido pelo campo que eu ganhei no enunciado, que vale 1 vezes 10 a nona.
Não vem falar para mim que essa conta aqui é difícil de fazer, né? Essa conta é super tranquila. Então veja, 1,6 dividido por 1 vai dar 1,6, beleza? Agora olha só uma coisa aqui, ó. Menos 3 com esse 1 que está aqui, galera, menos 3 com esse 1 dá menos 2. Então menos 3 mais 1 dá menos 2. Menos 2 menos 9 dá menos 11. E a unidade de carga, Coulomb, tá bom? Então tá aí, ó, essa é a carga da esfera. Só que o exercício ele não me cobra qual é a carga da esfera. Ele quer saber o seguinte, ele quer saber quantos elétrons eu tirei de lá. E aí, para a gente terminar essa questão, a gente precisa usar uma formulinha que eu expliquei para vocês lá na primeira aula. Lá na primeira aula que a gente teve de eletricidade. Que é essa daqui, ó. É uma fórmula da quantidade de carga. Lembraram? Então vai lá, escreve comigo aqui, ó. Quantidade de carga é Q igual a E vezes N. Então a quantidade de carga é Q, essa aqui é a carga elementar, e o que o exercício está me perguntando é o número de elétrons que eu tirei daquele corpo. O número de elétrons que tem naquele corpo, galera, que a gente tirou daquele corpo, é igual ao número de prótons a mais que ficou nele. Então, tanto faz você encontrar uma coisa ou encontrar outra. Portanto, vamos encontrar esse N aqui, ó, da seguinte maneira. Basta pegar a carga total e dividir pela carga elementar, tá bom? Qual é a carga total desse corpo? 1,6 vezes 10 a menos 11. E a carga elementar? 1,6 vezes 10 a menos 19. Bom, continha também bem tranquila para fazer, ó. 1,6 dividido por 1,6 dá 1. Base 10 eu repito. O que eu faço aqui? Subtrai os expoentes. Cuidado, cuidado. Olha aqui, ó. Menos 11 menos 19 é como se fosse menos 11 mais 19. Menos 11 mais 19, galera, dá 8. E aqui, ó, elétrons. Então foi essa quantidade de elétrons que você tirou daquele corpo. Então é uma questãozinha que a gente precisa marcar o gabarito. E marcando o gabarito nessa questão aqui, a gente marca a letra D, tá bom? Uma aplicação bem importante. Na verdade, é muito comum, talvez até peça alguma coisa para vocês nesse sentido, então se preparem. É muito comum você ter exercícios que o cara joga um determinado corpo num campo elétrico e esse corpo fica em equilíbrio, fica flutuando naquele campo lá. Então, toda vez que tiver em equilíbrio, basta você pegar a força elétrica e igualar com a força peso, tá bom? Então, bem importante essa aplicação aí, guardem essa aplicação com muito carinho. Pessoal, a outra questão que eu queria resolver com vocês da listinha de exercícios, ó, é uma questão um pouquinho mais teórica para definir ou para estudar um pouquinho com vocês o que a gente já viu nas aulas anteriores, que é a questão 8. É uma questão da Estadual de Ponta Grossa, uma questão de somatório, mas eu queria muito fazer com vocês. Então preste atenção. Ele diz assim, ó, a balança de torção foi utilizada por Henry Cavendish para determinar a expressão para a força gravitacional e por Charles Auguste de Coulomb para determinar a força elétrica entre duas cargas. Em relação às propriedades das forças gravitacional e elétrica, assinale o que for correto. Para a gente poder lembrar, aqui, ó, vamos colocar um pouquinho a expressão da força gravitacional. G, emão, eminho, dividido pela distância ao quadrado. E vamos colocar a expressão aqui para a força elétrica. Então, K, Qzão, Qzinho, também dividido pela distância ao quadrado. Então, isso aqui, ó, é a força gravitacional, que você viu lá no primeiro ano e eu comentei com vocês quando eu expliquei força elétrica de novo. E essa aqui é a lei de Coulomb da expressão da força elétrica. Meus queridos, tanto faz se colocar aqui M1 e M2 e colocar aqui Q1 e Q2, não faz muita diferença. Então o exercício vai tratar dessas duas expressões. Então vejam que eu comentei com vocês que são expressões muito, muito, muito parecidas, né? Então se a gente olhar aqui, ó, isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante. Aqui o produto das massas, aqui o produto das cargas. Aqui, ó, distância ao quadrado, aqui distância ao quadrado. Então, do ponto de vista assim, de estrutura, são fórmulas muito parecidas. Mas não esqueçam, a força elétrica ela é
muitas e muitas vezes mais intensa do que a força gravitacional. É por isso que a gente não consegue colocar essas duas coisas aí no mesmo balaio, né? Essa ideia de você tentar unificar elas é uma ideia assim, bem interessante, mas tem uma série de problemas que a gente precisa enfrentar para tentar unificar essas duas forças. Tá bom? Agora, dito isso, a gente pode ler as alternativas e ver o que o exercício está cobrando aí. Então vamos lá para a primeira, que é a número 1. Ele diz assim: a força gravitacional entre duas massas pontuais é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Olha aqui, ó. Força inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Portanto, esse item aqui é verdadeiro. Meus queridos, veja, eu ficava assim treinando com vocês bastante a relação entre força e distância. Então, por exemplo, quando eu digo assim para vocês que a distância dobra. Se a distância dobra, a força cai 4 vezes. Se a distância triplicasse, a força cairia 9 e assim por diante. Então ela é sempre inversamente proporcional ao quadrado da distância. Vamos lá para o próximo item, o item 2. A força elétrica entre duas cargas elétricas pode ser atrativa ou repulsiva. Olha que bonito isso aqui, ó. Verdadeiro. Atrativa se as cargas tiverem sinais opostos, repulsiva se as cargas tiverem o mesmo sinal. Portanto, o 2 é verdadeiro. O item 4. Se a velocidade de uma partícula carregada for perpendicular à direção do campo elétrico numa certa região do espaço, então a força elétrica sobre a carga será nula. Veja, esse item é falso. Na verdade, eu queria muito discutir esse item com vocês. Por isso que eu estou fazendo até essa questão. Pessoal, se você jogar uma carga dentro de um campo elétrico, essa carga vai interagir com esse campo. Ponto. É a mesma coisa você, ó. Você está imerso no campo gravitacional da Terra. Então, tudo que você faz, você está interagindo com o campo gravitacional criado pela Terra. Então, esse negócio de força nula pode existir, mas numa situação. Então, se você colocasse, por exemplo, um nêutron dentro de um campo elétrico, ele não ia interagir com esse campo elétrico. Por quê? Porque ele não tem carga. Agora, a direção do vetor velocidade não influencia no valor da força elétrica. Por isso que esse item aqui, ó, é falso. Não influencia no valor, tá bom? Então, você pode ter uma mudança de direção, pode ter uma mudança de sentido, pode ter um movimento acelerado, um movimento retardado e tal, mas colocou a carga dentro do campo, vai ter interação, tá bom? Só não tem interação se não tiver carga, se for um nêutron, por exemplo. Então, o 4 é falso. E o 8, ele diz assim: se dois objetos se repelem devido à força elétrica, é porque não possuem massa e, portanto, a força gravitacional entre eles é nula. Meu Deus, né? Isso aqui é muito falso, se é que existe, né? Veja, se dois objetos se repelem devido à força elétrica, é por quê? Me ajudem. Por que dois objetos se repelem devido à força elétrica? É porque eles têm cargas de mesmo sinal, tá bom? Não é porque eles não possuem massa. Então, esse item aqui é falso. São corretas 1 e 2, você vai marcar então aqui 3, beleza? Soma as alternativas. Tudo certo? Vamos para mais um exercício? Pessoal, o próximo exercício que eu quero fazer com vocês é o exercício 16 aí, tá bom? 16. Então, olha aqui para mim, ó. Você tem umas linhas de força aí, ó, que estão igualmente espaçadas, correto? Igualmente espaçadas. E aí aqui tem o E, que representa o campo elétrico, e você tem algumas situações interessantes nessa questão 16. Então, a gente já leu o enunciado, eu queria que vocês olhassem comigo aqui primeiro. Então, essas linhas são igualmente espaçadas, você bate o olho nisso aqui, ó, você já sabe que isso aqui é um céu. Lembram lá bem o que é o céu? Campo elétrico uniforme? Então, você já tem que começar a se habituar com esse tipo de informação aqui, ó. Outra coisa é que tem um determinado pontinho que o cara coloca uma linha aqui, ó. Ó, até vou fazer um giz diferente, ó. Ele coloca uma linha aqui e coloca que aqui vale 100 volt. E coloca, ó, um ponto A aqui, ó. Mais adiante aqui, ele coloca de novo uma linha aqui, ó. E coloca um ponto B aqui. E fala aqui em cima que aqui vale 20 volt. Eu já vou explicar para vocês o que é, né, o que são essas informações aqui, ó. Tá bom? Bom, agora que a gente já viu do que se trata, já viu o que a gente tem que
considerar para resolver a questão, a gente pode ler o enunciado. Então ele diz assim: o esquema abaixo representa um campo elétrico uniforme E, no qual as linhas verticais correspondem a superfícies equipotenciais. Sublinha para mim, ó. Superfícies equipotenciais. Uma carga elétrica pontiforme de intensidade, ó, Q igual a 400 microcoulomb é colocada no ponto A. Então eu vou colocar uma carguinha aqui, ó, no ponto A, certo? E ela passa pelo ponto B após algum tempo. Determina em joules o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar essa carga entre os pontos A e B. O que acontece é o seguinte, ó. Essa carga aqui é uma carga positiva. Então, você acabou de colocar uma carga positiva aqui, ó. Certo? E eu quero saber de vocês o seguinte, ó. Eu quero saber de vocês qual é a energia que o campo elétrico transfere, ou que a força elétrica transfere, para essa carga quando ela passa pelo ponto B. Por que é energia? Porque, galera, esse é o conceito de trabalho que vocês aprenderam lá no primeiro ano. Então, o trabalho é sempre trabalho de uma força. E quando a gente fala em trabalho, a gente fala da energia transferida por uma força para um sistema. Então, eu já disse para vocês que quando um corpo positivo se movimenta dentro de um campo elétrico a favor das linhas de campo, parte da energia elétrica, parte da energia potencial elétrica que esse corpo tem, está sendo convertida em energia cinética. Então aqui, ó, é como se ele tivesse uma velocidade nula ou bem pequena, e quando esse corpinho vir para cá, ó, e passar aqui por esse ponto, e eu sei que ele vai passar aqui, ó, por esse ponto, ele vai ter uma velocidade muito, muito, muito maior, porque o campo vai acelerar ele. Então parte da energia potencial elétrica dele vai virar energia cinética. Tudo bem? E eu quero saber quanto de trabalho, quer dizer, qual que foi a energia transferida para ele nesse sistema aqui? Qual foi a energia transferida? Tudo bem? Bom, meus queridos, eu disse para vocês que a força elétrica é uma força do tipo conservativa. E já expliquei para vocês força conservativa na aula anterior. Então, lá no primeiro ano de ensino médio, vocês aprenderam um teorema que a gente usa muito para forças conservativas, que é esse teorema aqui, ó. O trabalho é igual a menos a variação da energia potencial. Então, no primeiro ano, vocês aprendem o teorema da energia cinética, vocês aprendem o teorema das forças conservativas e vocês aprendem o teorema da energia mecânica. Então, esse aqui é um dos teoremas. Veja, como tem um sinal de menos aqui na frente, agora não vem ao caso por que esse sinal de menos está ali, mas se alguém me procurar no privado, se alguém me perguntar, e se alguém quiser saber como que deduz isso, é só me perguntar, eu explico de novo para vocês, se vocês não lembrarem disso. Como tem esse teorema aqui, aqui tem um delta, delta vocês sabem que é final menos inicial. Mas como tem esse sinal de menos na frente, em vez de fazer final menos inicial, vai ficar assim, ó. Energia potencial elétrica inicial menos energia potencial elétrica final. Eu sei, galera, que delta é final menos inicial, eu sei disso. Mas como tem o sinal de menos, vai ficar inicial menos final, tá bom? Agora eu quero saber de vocês o seguinte, o que eu posso colocar no lugar da energia potencial elétrica, tá bom? Tomara que vocês lembrem, tá bom? Vocês lembram o que eu posso colocar no lugar da energia potencial elétrica? Se vocês não lembrarem, galera, eu vou falar para vocês. Então preste atenção aqui, ó. Eu vou aqui num pedacinho aqui, ó. Eu defini com vocês na aula passada potencial. Potencial é a energia pela carga de prova. Então, se a gente passar essa carga multiplicando, eu isolo a energia. Então, a energia vai ser a carga vezes o potencial. Portanto, no lugar dessa energia potencial elétrica, eu posso colocar o potencial do ponto A vezes a carga. Pessoal, por que potencial do ponto A vezes a carga? Está aqui, porque a carga no início está onde? Está no ponto A. Aqui, ó, o que eu posso colocar no lugar dessa energia? Potencial do ponto B vezes a carga. Como eu tenho carga aqui, ó, eu vou colocar ela em evidência. Então vai ficar assim. Carga VA menos VB. Tudo bem? VA menos VB. E aí, praticamente, ó, eu terminei o exercício.
Por quê? Porque a carga eu tenho. Galera, eu só tenho que trabalhar um pouquinho com essa carga. Eu espero que vocês não tenham esquecido. Ó. Então olha aqui para mim um pouquinho. Ó. 400 microcoulomb, galera, é 400 vezes 10 a menos 6 coulomb. Se eu colocar isso aqui em notação científica, isso aqui vai ficar assim, ó. 4 vezes 10 a menos 4 coulomb. Então eu tirei esse micro aqui e coloquei 10 a menos 6. Passei a vírgula 2 casas para a esquerda e ficou 4 vezes 10 a menos 4. Então, essa carga minha, ó, eu vou colocar aqui, ó. 4 vezes 10 a menos 4. Agora, o que é essa diferença de potencial aqui? Ó? Preste atenção, VA menos VB. Meus queridos, VA menos VB, ó, tá aqui, ó, VA, que é o potencial do ponto A, e VB, ó, que é o potencial do ponto B. Então, VA menos VB, qual é a DDP aqui entre os pontos, ó? 80 volt. Então, VA menos VB, ó, 80. Isso aqui vai ficar assim. 4 vezes 80, 320, vezes 10 a menos 4. Vou passar a vírgula, ó, 2 casas para a esquerda, vai ficar 3,2. 2 casas para a esquerda eu somo mais 2 ali no suplente, então vai ficar menos 2. E a unidade de trabalho, joule. Então, essa aqui é a resposta. Ó, você bate o olho nessa questão, você vê que eu fiz um monte de conta, que eu falei pra caramba, talvez eu tenha falado coisas que vocês não lembrem. Mas, por exemplo, se eu passasse um exercício desse pro terceirão, galera, para eles, como eles já viram isso aqui, seria muito simples. É um exercício que eles fazem com muito mais facilidade. Por quê? Porque existe uma fórmula que está aqui, que calcula o trabalho da força elétrica. A fórmula, eu vou colocar aqui no cantinho, que é o seguinte, ó. Tá bom? Então o exercício já terminou, mas eu vou mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Galera, trabalho, que é o tal, essa carga aqui, ó, que eu chamei de Q, e isso aqui que aparece, ó, VA menos VB, que na eletricidade a gente chama de U. Então, esse U aqui, ó, é o que a gente chama de diferença de potencial. Que tem um símbolo que é DDP, diferença de potencial. Então, se você pegar carga vezes DDP, você já encontra a resposta. Não precisava ter feito tudo isso, né? É que eu estou explicando, é a primeira vez que vocês estão vendo. Então, o próximo exercício que aparecer para vocês, se vocês quiserem pegar essa fórmula carga vezes DDP, você já encontra o trabalho. Galera, essa DDP é a mesma coisa, ó, que vocês têm aqui, por exemplo, numa tomada. Então, uma tomada, uma caixinha ali que está escrito 110 volts. 110 volts é a diferença de potencial, que a gente pode chamar no dia a dia aí de tensão. Já ouviram esse termo? Tensão? Então, diferença de potencial, galera, é o que aparece na fórmula do trabalho, que é esse U. Vão se acostumando, né? Tem vestibulares que chamam de ΔV, tem vestibulares que chamam de U. Eu gosto de chamar de U. Essa formulinha aqui é muito mais prática de você usar do que ter que fazer tudo isso daqui. Tá bom? Meus queridos, acho que é isso, né? A nossa revisão. Então vocês vão fazer uma pequena atividade avaliativa amanhã, tá bom? E aí eu vou deixar lá nas salas o que vocês têm que saber desse conteúdo, que é o que tem de mais importante. Hoje foi uma revisão singela, mas contem comigo quando vocês precisarem, tá bom? Meus queridos, um abraço aí, tudo de bom, até mais. Tchau.